ter esse interesse de como é que uma startup nasce. Ou seja, hoje, o momento que eu tenho aqui para explicar para vocês, ou compartilhar, que isso me ajuda também o feedback, né, nesse crescimento, como se criam os negócios e qual a importância e como faz sentido. Tá? Então, isso é o ponto, então, da nossa conversa, Adolfo. Pois é, pois é. Só fazendo recapitulando aqui. Então, vocês são uma startup local, né, que já estão com contratos com multinacionais. Uhum. Vocês conseguiram, né, conquistaram uma visibilidade nacional. Então, o negócio está funcionando, né? Correto. Agora, que é o sonho de muitas pessoas, né? Muitos de nós, que a gente quer começar uma startup de tecnologia. Você está mostrando que é possível a gente começar uma startup de tecnologia no interior, né? Agora, o ponto da nossa conversa que a gente tinha combinado é essa, assim. Como montamos essa equipe, né? Como que eu monto gente, encontro pessoas para montar essa empresa, né? Perfeito. Como que eu encontro esses talentos? É isso mesmo. Olha, primeira coisa, quando você tem um negócio, esse negócio ou essa ideia, temos na América do Sul, talvez um comportamento cultural de abraçar essa ideia e deixá-la com poucas pessoas em contato. Ou seja, temos uma certa tendência a não expressar, somos muito bons para expressar os sentimentos, mas as ideias temos como certa zelo, tá? Que embora tenha que se ter, mas são muito tímidos, inclusive, não sei se é uma falta de confiança, não sei. Então, a primeira coisa, quando você tem uma ideia, é poder abri-la. Talvez o receio que te roube a ideia, tudo mais. As ideias não são roubadas quando você se entrega a elas, certo? Isso é importante, quando você analisou e tudo. Parte primeiro por isso. Só que o ambiente que analisa uma ideia, muitas vezes vai te pressionar por coisas concretas. E faz sentido, porque a partir daí é que você vai sentir se as pessoas vão apoiar essa ideia, se os amigos, se os familiares, se o entorno que requer o estabelecimento dessa ideia. Ou seja, se tem uma... faz sentido para isso se transformar numa empresa, para isso se transformar num negócio. Então, eu defino, através do que tenho aprendido, 3 questões muito importantes. A primeira é, e isso que vimos junto contigo também, Washington, né? Lá no Vale, foi a primeira pergunta. O que é a ideia? Certo? Essa definição tem que estar muito clara para a pessoa que está participando, ou o grupo que está participando. O que é? Eu estou falando a palavra o que é, mas não o como. O como é uma coisa muito interna, tá? É endógena, certo? Ou seja, você sabe. Mas primeiro, definir o que, certo? A segunda pergunta, inclusive, muitos investidores utilizam, e é a principal em termos de negócio, é para quem? Ou seja, aquilo que você vai abordar, qual é o mercado que você vai abordar. Esse para quem é muito interessante e não precisa ser profundo, mas sim precisa ter, pelo menos, um ambiente que faça sentido. Né? De fato, quando estávamos lá nesse curso de empreendedorismo, né? Era até um mestrado em empreendedorismo que estávamos como alunos visitantes, o professor dizia, colocava exemplo de vender bananas para a China. Então, ele estipulava, bom, bananas para a China, 1 bilhão de habitantes, vamos supor que 30% gostam de banana, e assim, ou seja, são contas, como se diz aí, comumente conta de padeiro, mas para que a tua ideia possa ser conectada com o ambiente que você pretende abordar, tá? Estamos falando de startup, estamos falando de negócios. Então, a primeira coisa, o que é, para quem
E tem mais uma pergunta, e mais nada. Muito se pergunta, e o business plan, aquela coisa? Não, isso é depois. Isso é depois com um certo estágio de maturidade. Tá? A terceira pergunta é com quem? É isso é o mais importante. Com quem? Se com quem você vai fazer, vai abordar esse negócio, é uma das coisas que são mais importantes, mas são menos atendidas por quem analisa negócios. Exploradas, né? Menos São, exploradas. são E pouco mesmo porque, exploradas. Uhum. voltando um pouquinho, Adolfo, eu até anotei essas perguntas aqui para fazer para minha empresa, para eu conseguir responder, né? Estou te usando como consultor para mim. Uhum. Ah, Não, fica à vontade, por favor. que é o seguinte: são perguntas a princípio simples, mas que levam a respostas importantíssimas, né? Sim, Você sim. definir o que a tua empresa vai fazer já passa por uma grande peneira, né? Então, assim, Sim. você trouxe para a gente que é importante compartilhar essa ideia, né? Correto. Com o máximo possível de pessoas, com Uhum. pessoas qualificadas, né? Que de alguma forma você encontre nelas uma qualificação, Uhum. para que essa tua ideia passe por um crivo dessas pessoas, né? Sim. Olha, se ela resistiu, isso é verdade. Assim, em alguns momentos a gente não quer nem compartilhar, seja pelo medo de roubarem, o que não é Uhum. muita inocência, mas Uhum. também por medo de destruírem a ideia, né? Que ela não resista, né? Assim, Pois como... é. Mas você sabe que é muito importante o exercício de humildade, né? Eu tenho 30 anos desde que me formei, um pouco mais, né? E essa vida profissional. Só que você tem que exercitar, e é muito difícil, porque você quer que tua ideia ou teus argumentos vençam, né? Mas por que se fala isso de você expor ao grupo no qual você pretende criar algo, né? Ou para poder analisar essa ideia. Eu não estou falando do produto, apenas estou falando de ideia. É porque você não conhece todas as nuances e todas as especialidades, disciplinas que envolve criar um negócio. Quando estou falando nisso aí, de expressar a ideia, lembra que essa ideia se transformar numa empresa, você vai precisar de contador, de analista financeiro, você vai precisar de recursos humanos. Então, no fundo, são tantas ideias, desculpa, são tantas necessidades complementares que reforçam essa ideia se transformar num negócio, certo? Então, esse é o primeiro passo. Como se faz isso? Realmente existem técnicas, mas existem principalmente empatias relacionadas ao que você está desenvolvendo e você identificar com quem pode abrir, né? Porque uma empresa você não vai fazê-la sozinho, né? Não vai fazê-la sozinho. Você vê o próprio caso, por chamar assim, desses casos já muito públicos, né? A criação da Apple tinha aqui umas 20 pessoas envoltas, né? Acho que esse é outro ponto aí agora, que Uhum. a gente passa, né, por alguma angústia que é quem que eu coloco no barco, né? Quem que eu vou colocar on board Uhum. dessa empresa, porque a gente tem medo de não só das pessoas, né, das competências delas, se elas têm as competências adequadas, mas Uhum. também dividir o pote de ouro, né? Assim, poxa, a minha Pois ideia é é. muito incrível, tem um pote de ouro incrível e eu não estou Sim, disposto a dividir com tanta gente. Vamos conversar um correto. pouco sobre isso. Como é que é isso? Normalmente, o exercício de humildade, em termos do saber, também existe o exercício de humildade em saber o que isso representa enquanto ao valor. Ou seja, o que você vai renunciar para poder se dedicar e o que não, certo? Isso é muito importante, né? Por exemplo, uma das coisas que aprendi muito no Vale é que o camarada que mais errou tem muito mais a ensinar que o cara que acertou muito fácil. O que pode nos ensinar o Mark Zuckerberg, criador do Facebook?
com outro camarada que recebeu porradas na vida e fazer. É um pouco complicado, né? Então, nessa apresentação, quando você está criando seu time, você primeiro tem que estabelecer não o que faz cada um, porque isso se apresenta de maneira natural, tá? Que eu digo natural? Você vai invadindo espaços e você tem que aceitar essa invasão, porque no fundo todos estão correndo para o mesmo lado, tá? E o ganho relacionado a isso é consequência. Nós estamos trabalhando na Prevision com todos esses prêmios, temos 3 anos trabalhando, 3 anos dedicados full time. Eu larguei a CSN em maio do ano passado para me dedicar 100% à Prevision. E até agora não temos nenhum resultado em termos financeiros, mas sim temos um roadmap a cumprir, é uma dedicação de acreditar, e também assim os contratos comerciais demonstram que isso aqui vale a pena, entendeu? Agora, só para complementar, isso quem faz é a equipe. A equipe mesmo, poderá haver desistência. Até o momento, nenhum de nós desistiu e estamos com uma felicidade trabalhando. Isso não significa que a gente não tenha nossos embates. Muito pelo contrário, a gente tem até uma dinâmica de analisar as soluções de maneira assim bem drástica. Sentido, o que faz esse tomar a melhor decisão. Agora, o ouro é consequência, tá? Sim. Mas quando você vamos explorar essa frase que você trouxe, que é que as pessoas vão descobrindo seus papéis dentro da empresa, né? Como que a gente fala, olha, o seu job é esse, o meu papel é esse, olha, eu estou trabalhando mais do que você não está se dedicando o suficiente. Como que é essa tratativa dentro da empresa? Talvez, vou dizer talvez, porque tudo é experiência, né, Washington, né? Claro. Mas talvez o que mais nos ajudou, vou ser bem claro, assim, pensando agora, né, com o que você me perguntou, no BNDES Garagem, o primeiro exercício que fizemos, antes mesmo de criarmos o CNPJ nosso, BNDES Garagem, só para relembrar, é um programa de aceleração que ganhamos. Aí havia 50 startups. E o primeiro exercício que eles fizeram é a gente criar o estatuto da empresa, tá? Mas não na definição de papéis, mas sim definições de comportamento. Então, o que acontece? Não é algo formal o exercício foi muito livre, mas jogou o desafio para o grupo. Bom, definam seus papéis dentro da empresa e, ao mesmo tempo, definam suas responsabilidades. E o que definimos como responsabilidade? Começamos a criar hipóteses relacionadas a conflitos, relacionadas a riscos. Então, nesse momento chegamos, olha, vamos fazer o seguinte, todo mundo aqui tem um voto, certo? Agora, entre nós, quem vai ser, já que somos 4, quem que vai representar a empresa e ter um voto a mais em caso de empate? Também decidimos isso, né? No caso, somos número par, né? Sim. Então, é um exercício muito simples, muito bobo no início, porque nós estamos falando de startup, nós estamos falando de empresa já com todos os processos definidos. Qual a diferença? Startup tem uma solução e a solução se aborda em relação ao que você tudo pode fazer. Às vezes, você mesmo. Você vai fazer de compra, vai fazer de RH, vai fazer de gerente, vai fazer de frente comercial. Tem uma série de papéis, né? Então, porém,
você tem que definir sempre, eu digo sempre muito presumido, né? Mas você tem que definir quem, no final, vai decidir em caso de um desentendimento. O voto de Minerva, né? O voto de Minerva. E esse voto você tem que acompanhar. Você tem que apoiar, porque faz parte do teu grupo. Ou seja, isso indica o nível de maturidade. Tá? Sim, sim. Mas tem uma outra pergunta ainda. E a gente vê bastante, né, no meio de startups, né, sempre a ideia de que o investimento é na equipe, né? O investimento não é na sua ideia, né? Ok. Quando o investidor bota dinheiro, ele está acreditando nos empreendedores e não está acreditando na ideia. Se essa ideia der errado, eles vão buscar outra solução. Então, certo. assim, como que você vê essa importância da equipe dentro da Prevision, ou para quem está montando a sua empresa também agora, né? E eu volto a pergunta lá. Onde eu acho essa pessoa? Você achou os seus, como que eu acho os meus? Olha, uma das coisas que me chamou a atenção no Vale do Silício foi relacionada a essa pergunta, assim, como se acham essas pessoas, tá? Eu não atuo no RH, ou seja, se existem metodologias, de fato existem, tá? Mas isso aí tem que ser deixado com o pessoal que trabalha principalmente em comportamento humano. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção lá foi o seguinte, que o currículo, na verdade, o diploma é uma conquista pessoal, tá? Ou seja, quando você faz um curso, você vai atrás de um certo, digamos, reconhecimento, um carimbo que é muito importante, né? Por exemplo, eu tenho o carimbo da Dom Bosco, né? Aqui na região, um exemplo. Isso é uma luta e uma conquista pessoal. Agora, eu não sei como fazem lá no Vale, mas diz que o que procuram é identificar os valores da pessoa, tá? Ou seja, não sei como psicologicamente, como isso é medido, tá? Mas é bem interessante que uma coisa é habilidade e outra coisa é os valores. Deverá ter algumas mecânicas, umas dinâmicas que o pessoal vai construindo nisso aí, né? Essa é a primeira parte. A segunda, como faz, é principalmente, eu estou olhando do ponto de vista externo. Como identifico se isso tem um valor? Tem uma empresa brasileira, uma startup, iniciando. Ela desenvolveu, agora eu tive 2 semanas atrás a oportunidade de conhecer, ela se chama Jade, e está focada no público autista. Tá? O camarada apresentou o quê? Então, ela gamificou especialmente para o público que tem essa síndrome, né? Gamificou uma série de atividades que podem permitir o desenvolvimento dessa criança autista, certo? Quantas assinaturas ele já conseguiu? 70 mil. Qual tem sido o faturamento dele? Baixíssimo. Tá? Baixíssimo. Ele expôs isso porque, de fato, ele está procurando recursos para poder ter um produto mais. Com 70 mil é um grande, por dizer assim, é um grande início. Mas o faturamento é pouco. Quando você analisa a equipe, você vê que os valores técnicos têm coerência com o que ele está propondo. Tem um médico, tem um psicólogo, tem um desenvolvedor entre os sócios, e ele é um cara de TI, um cara de programação e desenvolvimento. Aí você vê, não vê nada errado, está tudo bem, tecnicamente tudo, mas ele
ele tem, por dizer assim, a vivência do problema. O filho dele é autista. Ou seja, nós estamos olhando uma equipe técnica, só que o camarada que entende do problema não tem a formação em psicologia, não. Ele vive o dia a dia e criou um ambiente, uma solução bastante interessante por viver o problema, certo? Então, o que quer dizer? Quando você analisa uma equipe assim, você analisa, olha o grau de comprometimento com que essa solução tenha um êxito, certo? Então, essa é uma das coisas, a própria experiência vai te formatando se o que você está oferecendo para o mercado é apenas uma solução técnica ou dentro dessa equipe há algo que puxa essa equipe para frente para que dê resultado. Porque as startups estão para isso, ou seja, para solucionar problemas que no mercado não existem. Tá? O que você está dizendo é que dentro da equipe dessa empresa você tinha um pai, né, que é pai de uma criança autista, e ele é envolvido com o problema, então ele vai fazer questão ou vai gastar muito mais energia, vai se empenhar para que a ideia dê certo. E ele criou essa empresa, mas associou pessoas específicas, né, psicólogos, médicos, orientadores educacionais, além do conhecimento meramente no sentido importante, tá? Claro. Tecnológico, que era o caso dele, que é um cara formado em TI. Tá? Isso é muito interessante. Então, vamos lá, vamos para as dicas aqui do Adolfo. A primeira que você deu é buscar alguém que esteja alinhado aos seus valores ou aos valores da empresa que você quer construir. Né? Mais do que... Pois é, porque tratar de identificá-lo além do diploma. O diploma é uma conquista pessoal, né? Então, assim, eu preciso de um programador, mas mais do que buscar um programador, tem que ser alguém que acredite na minha empresa, acredite nos valores dela, né? Que esteja alinhado. Então, você já se preocupa com os valores da empresa, isso é muito legal no momento que você constrói a equipe, né? E o segundo é buscar pessoas que tenham relação com o problema ou com a causa que a sua empresa nasce para resolver. É isso mesmo. Isso é importante. Isso é importante. No nosso caso, é interessante, né? Eu sou engenheiro metalúrgico, tá? Eu, de TI, eu sou um usuário de TI, certo? Mas o que acontece? Entre os sócios, temos certas competências diferentes que nos permitiu separar isso, é uma coisa muito importante, do meu ponto de vista, tá? Washington, é o seguinte, quem constrói teu produto é o cliente. E você tem que separar dentro do grupo ou dentro da empresa, não estou falando apenas sócio, mas das pessoas envolvidas na startup, quem está focado em produto e quem está focado em cliente. E essas duas frentes têm que estar muito bem definidas. Separar a força dedicada ao cliente da força dedicada ao produto. Onde aprendi isso? Participando dos eventos como o Talk Show aqui, participando do evento do Inovativa, o ano passado, e me lembro que uma das mentoras, ela perguntou para os alunos que estavam, né, nessas dinâmicas, né, quem é teu cliente? E todos nós definimos o produto. Não, meu produto faz isso. E ela falou assim, bem sincera, falou, não, vocês têm um produto maravilhoso. Falou para cada um de nós, mas não perguntei isso. É para quem você está vendendo. Tá? Então, nessa competência de startup ou de novos negócios, aprendam a identificar quem vai abordar o produto e quem vai abordar o cliente. Não são a mesma pessoa, tá, pessoal? Então você me trouxe mais um terceiro, né? Você me trouxe aqui que também é importante buscar pessoas, né, que tenham competências diferentes sim. Das suas, né? Assim, a equipe tem que ser
não só competências técnicas, a gente está falando de Pois é. competências de relacionamento e de foco e de óculos diferentes, né? É Uma por causa pessoa... das três principais questões a analisar um negócio, né? O que, para quem, né? E com quem. Esse é um triângulo que você tem que mexer muito. Esses pontos, esses que são hoje três, depois vão crescendo, tá? Mas o importante na base, na criação de um negócio, em acreditar numa ideia, são esses aí, tá? Sim. E você, Adolfo, você trouxe o primeiro ponto, que é o dos valores, ele tem tudo a ver com que a gente teve um evento aqui com a Andréa Coelho, e o tema foi soft skills, né? Ok. E soft skills hoje em dia, a gente ouve mais falar dele do que há 6 anos atrás, 7 anos atrás. Em compensação, é algo que a gente ouve falar demais, tipo caviar, né? Como dizia o Zeca Pagodinho. A gente só ouve falar, mas a gente não desenvolve, né? É isso. Ou a gente não gerencia o desenvolvimento. E quando eu falo a gente, eu estou falando das instituições de ensino, faculdade, ou cursos técnicos, ou a escola, né? A gente contrata as pessoas pelo diploma, como você falou. A pessoa vai lá, entregou um diploma, mas porque você está dizendo que além dos valores pessoais, do que a pessoa acredita, tem as competências dela, como trabalho em equipe, como comunicação, como se expressar, né? E como controle emocional, né? Capacidade de fazer leitura de grupos diferentes, capacidade de buscar consenso, né? Como você acabou de falar, vocês sentaram 4 sócios, começando o namoro, né? E já pediram para descrever quem é que tinha voto de Minerva, quem não tem. Então, vocês tinham que construir um consenso, né? Então, essa busca Eu não tenho voto de Minerva na minha turma, tá? Eu sou o mais velho e não tenho, tá? Você é o mais velho, não tem. Eu sou um votante. E estou muito possivelmente porque você tem a capacidade de chegar ao consenso. Você falou, eu não preciso desse poder. Agora, a coisa não vai ficando muito complexa, Adolfo? Não vai ficando muito difícil eu montar essa empresa? Eu tenho que buscar uma equipe que é bom tecnicamente, tem bons valores, e ao mesmo tempo ela é diversa internamente, eu tenho uma diversidade internamente com pontos de vista diferentes. Eu não estou buscando super-homem. Eu estou tentando montar os Vingadores, não? Pois é, sabe o que acontece? Por exemplo, esse momento de pandemia, estamos muito unidos, todo dia falamos, brincamos, inclusive, mantemos esse contato também com a equipe. Muito estamos falando, né, que essa oportunidade que agora temos, né, 76 pessoas participando disso, é grandioso poder chegar nesse mundo, mas no desenvolvimento, o face-to-face da equipe é importante. Tomara que isso passe muito logo. Mas por que estou dizendo isso? Os grandes desafios de trabalho em equipe estão relacionados sempre com isso que estávamos falando aqui, ou seja, é o produto, aquilo que te faz a razão de formar a equipe, e a equipe com maturidade para a definição dos papéis, certo? Porém, tem uma coisa que é muito desafiadora para toda startup. E você falou do ouro, né? O pricing, ou seja, a definição de o que vai ser levado para ser comprado pelos clientes, isso aí nenhum de nós está sabendo como fazer. Entenda-se o seguinte, quando a gente fala que não sabe, está dizendo qual é o valor, qual é o preço, qual a que vou chegar e o cliente vai aceitar. Por quê? Porque é um desafio em que envolve toda a tua dedicação, certo? Envolve todo o teu conhecimento técnico e envolve o quê? Quem vai se interessar por vocês. E aí que foi tua pergunta. Ou seja, o investidor, quando vê valor nisso aí, está vendo o valor de pessoas, né? E o potencial que poderá ser isso em ganhos, em retornos financeiros.
né? Então, isso fica muito desafiador, porque podemos fazer um produto maravilhoso, podemos ter um mercado objetivo bastante atraente, né? Mas o que cobrar? Qual vai ser o preço? Esse é um desafio que estamos tendo todos os dias, todos os dias. Como construir, como fazer que isso chegue e de maneira que a pessoa perceba, porque nós estamos fazendo para quê? Porque gostamos e não é para o famoso ouro, senão que isso vale a pena e tem uma retribuição, certo? Sim. Então, E olha, aí que está principalmente a análise para você poder selecionar quem você escolhe para te ajudar. A gente teve que fazer uma seleção e ficarmos com a dor no coração de gente muito competente, mas que não tinha sintonia com o mercado que nós pretendíamos abordar. Entendeu? Então é desafiador. Você vai curtindo um pouco o couro em relação a como vai enfrentando o teu dia a dia nesse ambiente de negócios digitais, né? sim, tem um ponto aí importante, mas eu vou fazer a pergunta que a Letícia mandou aqui, depois eu sigo a minha pergunta. Que ela perguntou se o fato de ter diversidade dentro do grupo, né, por exemplo, idades diferentes, né, isso ajudou vocês ou atrapalhou vocês? Olha, isso tem ajudado bastante, tá? Tem ajudado bastante e tem me ajudado muito. Por quê? Porque eu me enfrento com uma geração que tem de sócios que tem 20 anos a menos do que eu. E nós sabemos que a juventude, embora eles tenham de 40 para cima, nós sabemos que quem passou dos 50, você olha e diz assim, ué, onde estou me metendo? Será que eu tenho essa habilidade suficiente? É um desafio grande, mas que reza na tua maturidade mesmo, e de aceitar. E essa maturidade não é que você traz, senão que você vai aceitando todo dia, porque não é uma luta de argumentos, tá? Isso, na verdade, é crer no que está se construindo, né? Nós utilizamos até isso de maneira comercialmente bastante interessante. A primeira vez que nos apresentamos, nós recebemos o seguinte elogio: olha que bom que chega a gente já com maioridade para apresentar uma startup. Já ouvimos isso aí. E uma coisa interessante, dos sócios, nós somos 4. Os que têm mais, tem uns que têm muito pouco cabelo, outros que têm mais. E os que têm mais são todos cabelos brancos. Todos os cabelos da empresa são brancos. Né? Pois é, rapaz, pois é. Mas isso tem nos ajudado, mas também nos faz trabalhar mais rápido, né? Encontrei startups nesses eventos de aceleração que eu fico de boca aberta como a juventude hoje tem soluções tão ricas, tá? E você olha a entrega desses meninos, olha, é muito legal mesmo. Tá. Você trouxe esse ponto ao responder a pergunta anterior sobre o ouro, né? A gente está caminhando aqui para fechar, mas você trouxe um ponto que é quase sempre surpreendente para quem não está no método, no meio de startups, né? Que é que vocês criaram a solução, vocês já têm clientes, vocês conseguiram se organizar, tem uma empresa já há 3 anos e vocês ainda não conseguiram definir o preço, né? Ou seja, tem coisas que quando a gente começa a pensar em empresa e fala, não, eu vou vender isso por tanto, né? E na verdade não é assim tão simples, né? Não. E no mundo digital, soluções que nós trabalhamos, é desafiador, porque, por exemplo, primeiro, eu faço muita pesquisa de mercado, sou apaixonado por isso.
Então, como é que eu faço essa pesquisa de mercado? Como o nosso negócio é tecnologia para o ambiente, principalmente B2B, que chama, né? Criada para negócios, né? Empresas para empresas, né? Seus clientes são Empresas para outras empresas. empresas. Isso. Né? Eu não quis falar industrial porque também estamos nos abrindo para outros campos, como os frotistas também, né? Mas, por exemplo, dentro do ambiente web, você encontra sites de organismos mundiais, como, por exemplo, a Associação dos Fabricantes Europeus de Automotivos. Nos Estados Unidos, a Associação das Concessionárias, né? Você vai se pegando esses dados e chegamos a um ambiente muito interessante. Olha o que eu vou falar. Estamos num ambiente onde temos a Jaguar Land Rover, a Peugeot Citroën, a Hyundai, a MAN, Volkswagen, caminhões, Nissan, tá? Me desculpe se esqueci algumas, né? As outras, né? Tem tantas, tem muitas. Sim, o que acontece? Olha, eu posso até te mandar a referência. Na última reunião da Associação dos Fabricantes Automotivos da Europa, onde está Fiat, Peugeot, Volkswagen, tudo isso aí, eles falaram: é importante o mundo digital para os automotivos. Os automóveis têm que embarcar todas essas tecnologias. Não sabemos para quê, mas têm que ser embarcadas. E o grande desafio é como precificar, ou seja, você compra um carro porque tem algumas facilidades digitais, mas você vai pagar mais por isso? Ou seja, nem as grandes empresas que fabricam automóveis sabem se isso ainda se monetiza ou não. Tem alguns caminhos, tem uma ideia, mas nada concreto como para definir o preço de um carro. Então, nós estamos na mesma vibe, por dizer assim. Tá perfeito. Adolfo, infelizmente a gente tem que ir caminhando para o final aqui. E a gente vai ter uma outro talk agora já. Com o host vai ser o Ivan Viana, que vai receber a Rosane Santos, teu sócio, né, da Nissan. Obrigado aí, Adolfo. Obrigado, Adolfo, pela presença aí. Então, Adolfo, você tem uma mensagem final de como montar essa equipe dos sonhos aí para a gente fechando aqui? Assim, para a equipe dos sonhos, não sei, mas quando a equipe analisar, e eu vou roubar uma frase do meu sócio Ivan, talvez até esteja adiantando, não sei, mas procure resultado através do fruto mais próximo. Tá? O que significa isso? Você vai ver uma série de oportunidades, uma série até de você, o que nós chamamos de pivotar, de mudar, mas não, foque no seu objetivo e procure aquele que está passo a passo, pegar o fruto mais próximo de você. Perfeito, Adolfo. Muito obrigado mesmo. E isso aí eu levo para mim também, né? Tem um comentário aqui do Nilson, que ele fala que uma boa equipe vem de energia e inquietação jovem com experiência e prudência do maduro, da idade, né? Então, isso mesmo. Tempero, né? Dos dois aqui. Então, muito obrigado, Adolfo. Insisto, as pessoas são 2 eventos coladinhos, então aqui a gente termina um. Então, e agradeço a todo mundo que participou do chat também, maravilhoso mesmo, tá? Muito obrigado. E aqui eu estou fazendo check-in nesse momento para emitir os certificados, né, da primeira palestra e da conversa aqui com o Adolfo, né? E a partir de agora eu vou até parar, Ivan, a gravação e começar de novo para criar 2 arquivos. Vou esperar então você fazer e a gente... Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Adolfo.